volta com o nosso bate-papo aqui com o Jair Honório, ainda tratando do problema gerado durante a tarde de hoje, por conta da soltura não concretizada do ex-presidente Lula. Bom, nós estamos aí com o nosso amigo Carlos Rodrigues, também um líder bastante inteirado de questões políticas, e tem a sua opinião em todo esse caso. Boa noite, Carlos. Boa noite, Temílio. Boa noite aos amigos aí do portal JC 4 Horas. Veja bem, essa questão aí da prisão do ex-presidente Lula, ela deixou de ser uma questão jurídica e virou uma questão política e pessoal do juiz Sérgio Moro. Primeiro que essa reforma, essa questão desse triplex, o qual o Lula foi condenado, já foi mostrado que não houve essa reforma, como o próprio colega que está aí, a bancada, já disse. Quando esse apartamento foi invadido por um movimento social, se mostrou que lá não tem um elevador privativo que o juiz Moro disse, lá não foi feita reforma nenhuma, e digo mais, a defesa do presidente Lula pediu por 3 vezes para visitar o apartamento e o juiz Moro nunca permitiu. Então, aí eu já vi uma questão pessoal. Com relação à decisão de hoje, a gente reitera o que está dizendo aqui pelo seguinte: o juiz Sérgio Moro não tem competência jurídica, eu não sou advogado, e aí qualquer advogado pode confirmar o que eu estou dizendo, e aí você está ao lado de um advogado. O juiz, ele é um juiz de primeira instância, ele não tem competência para se sobrepor a decisão do desembargador, que é superior a ele. Em tudo tem hierarquia. O desembargador federal é superior ao juiz Sérgio Moro. Outra coisa, ele está de férias, e ele de férias, ele também não poderia tomar nenhuma decisão, porque ele é um servidor público. E ele de férias, ele está afastado do cargo, ele não poderia. Então, o que a gente viu hoje foi uma decisão mais política do que jurídica. As pessoas ficam questionando se soltar o Lula ou não. Eu acho que a sociedade tem que ver, que atentar, são os fatos jurídicos, o atropelamento da lei que está acontecendo nesse país nesse momento. Quer dizer, o juiz Moro, ele já quebrou o sigilo telefônico da ex-presidente Dilma sem autorização, porque o sigilo telefônico do presidente da República, só quem pode quebrar é o Supremo Tribunal Federal. Ele quebrou o sigilo telefônico da presidente Dilma, divulgou as conversas e nada lhe aconteceu. Há poucos dias, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se sobrepôs a uma decisão do ministro Dias Toffoli, determinando medidas cautelares a um preso que havia sido solto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui questionando se o cidadão deveria ser solto ou não. O que eu estou questionando é o ordenamento jurídico que está acontecendo no Brasil, estão passando por cima das leis, estão fazendo as coisas de qualquer maneira, e esse é um precedente muito perigoso para a sociedade. O cumprimento da lei, e não que, em nome de se fazer justiça, se atropele a lei. O que está acontecendo no momento no Brasil é isso. Estão se atropelando a lei com o intuito com a justificativa de fazer justiça de qualquer forma. Carlos. Se o Lula fosse preso, solto, e fosse preso meia hora depois, mas que se cumprisse a decisão do desembargador. Agora, o que vem acontecendo aí é um total atropelamento ao ordenamento jurídico desse país. Ok. Carlos, vamos ver aqui o Jair. Carlos, você salientou bem quando você levantou o ponto do juiz Sérgio Moro estar de férias e mesmo assim ter se manifestado no caso. Para começar, a gente tem uma decisão de um plantonista, que é uma decisão legal, independente dos termos em que foram discutidos, tá? Mas é uma decisão que precisa ser obedecida. Aí nós temos um juiz de primeira instância, que no primeiro momento, embora esteja de férias, não bastando isso, ele ainda desobedece nessa decisão. Isso já é um ponto que agrava muito a nossa segurança jurídica. Um outro colega, desembargador, menciona numa rede social em que ele recebeu uma ligação do próprio juiz Sérgio Moro, pedindo para que ele desse vista, né, no caso o juiz relator, Gebran Neto, e isso nada mais a gente trocando aqui por miúdos, nada mais é do que uma pessoa que tem interesses diretos nessa decisão, ligar para um colega que é o seu superior, que é quem de fato poderia
E aqui eu trago as aspas, porque nem mesmo ele, Gebran Neto, ele poderia derrubar o alvará do ministro, do desembargador Favretto, né, a não ser uma decisão colegiada, como já tivemos, infelizmente, no início da noite, e aí ele liga, meio que numa camaradagem, para o seu colega desembargador, para que ele pudesse intervir na situação. Então, essa decisão, ou esse processo como todo, ele está sendo julgado pela capa, o que faz com que a nossa justiça, que tanto se diz cega, mostre claramente que não é. Então, o que nós estamos diante é de um processo político, e não de um processo judicial propriamente dito. Olha, me diga uma coisa, então. Se existem essas falhas enormes que vocês estão falando, né? Certo? O Lula tem advogados bons na condição de ex-presidente e integrante de um partido forte. E por que ele permanece preso? Se existem essas falhas claras, existem os bons advogados ao lado dele e não estão conseguindo a liberdade. Se não estão conseguindo, o que está havendo então? É importante a gente mencionar aqui que o ex-presidente Lula, ele foi condenado em segunda instância. E existe uma decisão recente da Suprema Corte, onde ela fala que, após condenado em segunda instância, o preso ele já deve cumprir a pena em regime fechado. Essa decisão, volta a falar, bem recente. Então, o ex-presidente Lula, ele está condenado em segunda instância. Ainda existe processo, ainda existe recursos que possam sim ser utilizados. O que ocorre é que ele foi condenado, primeiro, em base em delações, porque novamente eu volto a relatar coisas que já é transparente, já é cristalino para toda uma nação. Não existe prova material que embase a prisão do ex-presidente Lula. Tendo isso, a gente tem uma afronta ao nosso sistema judiciário. Porém, foi uma decisão que precisa ser obedecida. Decisão judicial, ela pode ser contestada. Porém, até o trâmite em julgado dessa contestação, ela precisa ser obedecida. Bom, sendo assim, então, o que está decidido é que o Lula permanece preso. Sim, o ex-presidente Lula permanece preso. Há pouco a gente comentava aqui sobre as consequências disso no cenário político. Então, volto a falar. A esquerda, ou o PT propriamente dito, né, os aliados do ex-presidente Lula, ganham com isso, no sentido de ganhar tempo, de fazer ressurgir a imagem do ex-presidente Lula no cenário político de uma forma muito, muito quente, muito fervorosa. Isso é um ganho de tempo, isso é um ganho de ânimo para todos os seus aliados, para todo o seu grupo político, né, os que o defendem. Mas a realidade dos fatos é que hoje nós temos uma falta de nomes que possam apresentar propostas de renovação para o nosso país. E aqui, quando eu lhe digo isso, eu falo porque nós temos uma direita, novamente, se é que podemos considerar uma direita, que já tentou diversos e diversos nomes para que pudessem deslanchar nas pesquisas eleitorais e não conseguiram. Então, nós temos uma direita que a única forma que tem de tentar, pelo menos, alimentar uma esperança por mais tempo, é uma direita que não vê como concorrente direto o ex-presidente Lula, que, embora preso, todas as pesquisas mostram ele em primeiro lugar e a maioria das pesquisas mostram a sua vitória em primeiro turno. O Felipe Ribeiro está perguntando aí, e os contratos que foram rabiscados? Você sabe que contratos são esses? Talvez sejam os contratos de aluguéis, né, que alteraram a data, tipo assim. Felipe, se você puder ser mais específico, ou puder ligar para a gente aí, o telefone está aí, 9997-9333. Se você puder ligar, a gente agradece. Você sabe que contratos são esses? Se ele fosse mais específico, seria melhor. Tá? Porém, se for os contratos de aluguel, os recibos de aluguel, Felipe, tudo isso já foi analisado pelos autos. Tá? A defesa do ex-presidente Lula, de forma muito cabal, já mostrou a veracidade dos recibos e eles já foram aceitos dentro do processo. Bom, diante dessa situação, a gente conclui o quê? Que ou a defesa do ex-presidente Lula continua sendo fraca, ou o juiz Sérgio Moro muito abusado, no caso da autoridade. Não dá para a gente tratar um caso como esse simplesmente como uma fraqueza de uma das partes, no caso da defesa,
ou até mesmo audácia por parte do jogador. A gente poderia ver isso simplesmente como um jogo de cartas marcadas, e aqui eu peço permissão, Temísticos, para usar os termos da forma mais direta possível, até para que fique claro o nosso posicionamento aqui no seu portal, onde nós temos tantas pessoas esperando o julgamento, nós temos uma justiça muito lenta, abarrotada de processos que não andam, e nós temos um princípio da celeridade que infelizmente não vigora no nosso país. E em um único dia, a gente tem uma decisão de soltura, nós temos uma desobediência dessa decisão, e nós temos a revogação dessa decisão. O Felipe está dizendo aí, tem documentos comprovando na sentença, e recomendo você ler antes de dizer que não há provas documentais. Existem provas? Novamente eu lhe digo, o presidente Lula ele foi condenado baseado em delações. As provas documentais, Temísticos, elas são muito fáceis, a gente expor um documento, como no primeiro depoimento que o ex-presidente Lula deu ao juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro entregou para ele um contrato do triplex, e ele mesmo questionou ao juiz Sérgio Moro, isso está nos autos, isso está nas mídias, onde ele pergunta por quem que esse contrato está assinado. E aí o juiz Sérgio Moro disse que por ninguém. Então ele pede ao juiz Sérgio Moro que engavete. Então isso está nos autos, isso aí pode qualquer pessoa comprovar quanto isso. Então, Felipe, quanto à questão desses documentos, a confecção de um documento, ela é uma confecção que pode ser feita por mim, por você ou por qualquer outra pessoa. A veracidade desses documentos ou não é que a gente tem que analisar. Nesse caso, como mais cedo o colega Carlos aí comentou, a defesa do ex-presidente Lula pediu por diversas vezes vista ao processo em inúmeras formas, e até mesmo uma vistoria no triplex, e não foi autorizada pelo juiz Sérgio Moro. Bom, ainda, Felipe, existe um contrato de gaveta de aquisição do triplex. Primeiramente foi colocado um apartamento mais simples, após a aquisição da OAS. Espera bem aqui. Bom, deixa eu ver se a gente consegue ler aqui, Felipe, porque já passou o seu comentário. Tem como ver bem, Paulo. A do desempenho, vamos só ler. Bom, tá lá. O Felipe dizendo o seguinte: existe um contrato de gaveta de aquisição do triplex. Primeiramente foi colocado um apartamento mais simples. Após a aquisição da OAS, o documento foi rabiscado. Já, Felipe. Foi rabiscado e trocado o número do apartamento na intenção de favorecer o ex-presidente. Tanto isso é verdade que ele parou de pagar. Como o próprio Felipe falou, é um contrato de gaveta, não tem validade jurídica. Mas existe esse contrato aqui? Eu não tenho conhecimento. Bom, então tá aí, pessoal. A grande polêmica, a nossa grande preocupação em torno disso tudo é o resultado disso nas eleições que vêm. Porque fica a população não só nessa dúvida jurídica, mas, acima de tudo, com a dúvida eleitoral. E olha só, se às vezes achando que vota certo, o brasileiro ainda faz besteira das urnas, imagina indo para ela cheio de dúvida. Então fica aí a nossa preocupação, são 9 horas e 26 minutos, né? Como já ficou esclarecido aqui, o ex-presidente Lula permanece preso. Pedro, só outra coisa aqui, na sua opinião, com o conhecimento que você tem, existe possibilidade daqui para as eleições desse quadro ser modificado? Sim, sem sombra de dúvida. E a defesa do ex-presidente Lula já está recorrendo às instâncias cabais, né, às instâncias cabíveis, para que essa decisão ela possa ser revogada, tornando o presidente Lula solto e um candidato apto a vencer as eleições. Ainda existe chance dele se candidatar? Sim, ainda existe chances. Bom, queremos agradecer aqui ao nosso amigo Jairo, que são 9 horas e 26 minutos. A gente falou que seria uma conversa de meia hora, e já estamos exatamente a 4 minutos desse prazo, desse tempo. Queremos agradecer aí ao Felipe Ribeiro pela sua participação, pelas suas colocações aí, e a todos os internautas que acompanham o nosso trabalho, e agradecer aqui a você por ter se disponibilizado em pleno domingo, um jovem podendo estar curtindo e tal, né? Mas prova que é comprometido com os problemas sérios que afligem a nossa população, e se disponibilizou a participar desse debate. Meu amigo Jair, muitíssimo obrigado e fique à vontade aí para mais algum esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade, Temísticos, e gostaria aqui de salutar essa iniciativa sua, esse seu portal que ele sempre abre esse espaço democrático
para toda a comunidade florianense, para toda a comunidade do nosso país. É um espaço que ele precisa ser multiplicado, porque nós precisamos de mais debates limpos e debates conscientes, onde cada pessoa possa, sim, expor a sua opinião, expor o seu ponto de vista, que possa ser contestada, que a gente possa fazer um debate no campo, tanto da verdade, das convicções, como também no campo limpo, para que a gente possa fazer uma discussão sem ofensas, como aqui ocorreu. Então, eu estou à inteira disposição de você e toda a sua equipe, e só deixo aqui os meus cumprimentos a você e a todos os internautas que nos acompanharam aqui até agora. Bom, as perguntas permanecem aí, depois o Jairo vai ler cada uma, pode até responder depois para cada internauta. O contato permanece, a gente encerra aqui ao vivo, mas as mensagens permanecem e ele vai conferir todas elas para responder a posteriori. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que a semana seja de muita saúde, paz, prosperidade, muito trabalho e retorno, acima de tudo. E que essas dúvidas sejam dirimidas daqui para as eleições, para que a gente possa votar da melhor maneira possível, para que o país saia dessa situação em que se encontra. O Felipe está dizendo aí, tenho fé que não passaremos pela vergonha de ter um presidiário presidente. Opinião do Felipe, mais do que respeitada por nós. A gente encerra por aqui. Portal JC, 24 horas com você.